E aí, menosada? Sussu de tabela? Pois é, inovando hoje. Hoje eu vou falar de um mangá que ele chamou bastante atenção, assim como todos os outros que eu falei antes. E em breve, como não é surpresa pra ninguém, ele vai receber uma adaptação em anime. E no tema dele, o foco é principalmente em um ninja. Uma coisa que a gente já viu e eu nem preciso falar que obviamente foi Naruto, que é um nome que obviamente vem à mente. Mas esse aqui eu posso te confirmar que ele é diferenciado. Então, de qualquer forma, hoje eu vou falar de Hell Paradise Jigokuraku, ou simplesmente HPJ. Hell's Paradise é um mangá shonen, sendo publicado na Shonen Jump Plus. E antes de mais nada, você pode me perguntar o que é esse mais plus sinal de adição. E simplesmente é uma demografia um pouco diferenciada da Jump, apelando para um lado um pouco mais adulto, e até mesmo feminino se bobear. Para não deixar batido, podemos falar obras que lançam e até mesmo já lançaram por lá. E provavelmente você conhece, já leu, ou tem algum certo conhecimento, vamos falar assim. Sendo elas desde Promessa de Neverland, que vai com Deus a segunda temporada, não precisamos da terceira. Fire Punch, que é uma obra do mesmo autor de Chainsaw Man, que inclusive também vai receber uma animação e a gente pode comemorar, já que é o estúdio mapa. E um que tá ficando até mais falado, que é o Spy vs Family. Spy Cross Family, Spy vs Family. Eu não faço a mínima ideia, ponto. O seu autor é Yuji Kaku, que além de HPJ tem apenas outro mangá chamado Fantasma, do qual eu não consegui reunir muitas informações, mas de qualquer forma, isso não importa. E HPJ foi publicado no período de 2018 até o começo de 2021, contando com 13 volumes e 127 capítulos. Eu já informo que nessa review, obviamente, como eu tento instar você que está vendo a consumir a obra, eu tento privar do máximo de spoilers, logo, obviamente, eu não vou comentar sobre o final ou algo semelhante. Nesse vídeo, eu vou ressaltar 4 pontos, sendo eles a introdução, o desenvolvimento, as suas características e o seu resumo, como de sempre. Pois bem, vamos começar. O mangá começa com uma cena peculiar, onde o nosso protagonista, o Gabimaru, ele tá na sua execução, e até então ele seria decapitado, porém na hora que vão cortar o pescoço dele, a espada quebra, então tentam queimá-lo vivo. Porém, ainda Sussu de tabela, eles falham. Então tentam matar ele por esquartejamento de bois, mas nada. Daí você facilmente se pergunta o porquê dele tá preso. E eu te respondo, é simples. Ele tentou sair da Vila da Pedra, tentando parar de ser um ninja. Porém, ele foi traído pelos seus companheiros de trabalho, já que isso daí era algo imperdoável até então. Logo foi tudo uma armadilha. Então, por que ele iria querer sair da vila? Ele tinha sido obrigado a se casar com a filha do chefe da aldeia, porém, ela havia sido criada de uma forma totalmente diferente da dele. Logo isso daí afetou como ela age com os outros. E enquanto ele era todo sério e antipático, ela era totalmente contrária, não chegando a ser extrovertida, mas tinha uma certa afeição pelos outros. E com toda essa manha dela, ele estava achando que isso daí estava enfraquecendo ele, por isso ele decidiu sair. O que ocorre é que na situação que ele foi capturado, ele matou 20 pessoas ainda. Ele era bem sanguinário e não morreu, até então por especularem que o povo da Aldeia da Pedra tomou o Elixir da vida. Lembra disso por causa que é um bagulho que vale muito a pena. O Gabimaru estava farto já e dizia sempre querer morrer. Porém, como nada estava dando certo, chamaram uma decapitadora profissional, que é a Yamada Azaemon Sagiri. Um nome difícil, que por sinal foi pra quem ele contou a sua história. Quando ele soube que seria ela que ia cortar a cabeça dele, ele sentiu até que enfim o medo da morte e ele ficou de certa forma receoso quanto a ir pro além, tentando fugir dela, e rola uma certa luta e um conflito ali entre os dois. Logo depois de uma certa relutância, ele afirma pra si mesmo que ele amava sim a sua esposa, e ela era a razão dele pra viver. Porém, achava que não teria como ele voltar pra uma possível vida normal, já que ele havia matado muita gente e tinha feito tudo de possível de ruim. Então, ela fala que por um mandato do Shogun, ele poderia reverter isso. Pois é, as vidas meio que seriam revogadas pelo Shogun, mas tudo bem. E, resumidamente, pra ele reverter isso, ele teria que ir numa missão de quase morte pra terra de Nirvana, onde o Elixir da Vida, do qual eu comentei, poderia ser encontrado. Então, ele aceita, já que ele não tinha nada pra fazer, e com isso, a nossa história começa. Por hora, eu vou falar mais sobre o desenvolvimento. Após a decisão, o Gabimaru é enviado até um local com outros participantes que iriam a Nirvana também. E lá a gente já vê que o caminho seria de certa forma bem difícil, já que na própria Terra haveriam diversas ameaças. Fora a principal dúvida, já que uma pessoa que voltou de lá estava aparentemente arborizada, eu não sei qual a melhor conjugação verbal. Porém, eu tô mostrando aqui na tela e você tá vendo como é que a pessoa tava. E eu não preciso nem falar que ela tava bem ruim.
E dentre vários criminosos letais que estavam lá, apenas 10 iriam à ilha, e seriam selecionados dos que sobrevivessem, ou seja, ia rolar um Battle Royale. Mas ainda bem que é só um capítulo, o mangá não vai se basear em Battle Royale em si. É algo bem expresso até, pra falar a verdade. E com isso, mais uma vez a gente consegue ver nossos personagens, como o Gabimaru e personagens que eu ainda vou falar mais pra frente, fazendo um baita no escarcel aqui. Então, obviamente já falando, o mangá é bem sanguinolento. Abrindo espaço pra comentar de algo que é até mais pessoal pra falar a verdade. De certa forma, eu senti uma sensação parecida com a de quando eu vi Dead Wonderland, que é de um protagonista em um caminho quase subhumano pra concluir os objetivos e chegar onde ele queira. A principal diferença é de que o Gunter ele é bem menos preparado e acostumado ao lugar que ele tava, enquanto o Gabimaru é bem mais foda-se pras mortes e tal, tá ligado? Voltando. Aos que sobraram, junto do Gabiru, tiveram um acompanhante que seria um carcereiro da família Yamada. Eu vou falar só Yamada por causa que o nome completo não é muito legal pra mim. Essa que é uma família de decapitadores profissionais. Eu pretendo falar mais sobre eles quando for falar as características da obra e tudo mais. Logo ficou, por exemplo, a Sagiri junto dele, que isso daí eu já falei, e com isso cada prisioneiro teve seu respectivo carcereiro designado. Eles são enviados à ilha, e até então tudo parece normal. Não ironicamente, sem querer falar numa conotação humorística até, Nirvana parece um Amazonas da vida. É uma floresta normalmente assim, sabe? E eu acho que eu nem preciso meio que me focar muito nisso daí. E chegando lá, ocorre o primeiro confronto entre dois prisioneiros, já que o Gabiru tava de boa e do nada leva uma pedra de gelo na cabeça. Eles batalham e Vral ele ganha. Eu comentei sobre essa batalha por causa que é uma característica muito frequente no mangá. Lutas, lutas e lutas. Tipo, bastante mesmo. Mas é algo que eu vou comentar no próximo tópico. Porém, fora os prisioneiros, seres habitantes da própria Nirvana tentam atacar os personagens. E isso começa a chamar a atenção sobre o porquê daquilo. O que seriam aqueles monstros, quem seriam aqueles monstros e principalmente, se tinha alguém por trás daquilo. O mangá então conta com um alto teor de mistério e em suma a gente pode falar que fora a certa ambientação exótica, é o charme da obra. Nice. Já que tem resoluções interessantes mediante os problemas apresentados, tá ligado? Com isso, novos personagens são apresentados, como os que possivelmente chamam mais atenção, que são a garotinha Mei e o Groot Poco. São dois personagens bem interessantes, sabe? Eu gostei bastante, pelo menos. Além do mais, acho que pra finalizar aqui, como muitos shonen, que tem uma certa forma de poder espiritual como o chakra, o ki, o próprio Nen de Hunter x Hunter, Jigokuraku não fica de fora. Porém, sempre tem um porém. E esse poder se chama Tal, vai um pouco além. Mas antes de mais nada, o que é esse Tal? O Tal, como ele é dito, ele é a matéria-prima para tudo no mundo. Ponto. Eu não vou explicar tudo aqui por causa que senão vai acabar entrando muito no rumo da história. Então, se você quiser entender, leia o mangá. Afinal, o vídeo é pra isso. Com isso, existem estilos de treino que formam certo tal. Logo podemos falar de técnicas como o Doin, que envolve treinamento físico, o Taisoku, que envolve técnicas relacionadas à respiração, Shuitsu, que envolve treino por meditação, Shuten, que envolve treino pelo caminho do corpo e órgãos, vamos falar assim. E para finalizar, o Bochujutsu, do qual precisa de dois corpos para que aconteça o Yin Yang, dois corpos compatíveis. E falando dessa maneira pode até parecer confuso, ou até eu tentando parecer de certa forma inteligente. Mas se você me questionar, que porra é isso que eu tô falando? Eu te digo, parceiro, Bochujutsu é o sexo, isso mesmo. É engraçado porque de certa forma é que o sexo te deixa forte. Eu sei que falando assim é algo meio besta, porém na obra é explicado de uma forma bem mais formal, até de como eu disse aqui. E usando até um personagem em específico como um ser compatível com vários. E dentro disso existem conceitos como Tan, Tanden, Tensei, que são os antagonistas, entre outros. Falando de arcos aqui, diferente de mangás, como a gente pode generalizar shonens comuns, como Jujutsu, Black Clover, Boku no Hero, shonens possuem arcos muito divergentes que a gente consegue facilmente diferenciar quando tá rolando uma coisa diferente da outra. Você claramente vê uma mudança na história. É que nem, por exemplo, Jujutsu, obviamente. Nós temos o arco da batalha entre escolas, depois o arco do passado do Gojo e por aí vai, entende? São coisas divergentes, a gente consegue ver a mudança. E em Jigokuraku é até engraçado isso, pra falar a verdade. O mangá chega a ser tão natural que você dificilmente sabe se a história tá realmente no mesmo arco ou se ela mudou. E, sendo sincero, eu considero esse daí um ponto bem positivo. Por via das dúvidas, o mangá conta com 4 arcos, que estão aparecendo aí na tela. Dito isso, a gente vai agora falar das características do mangá.
Como eu disse, HPJ tem uma mistura de um shonen dark fantasy, ou fantasia sombria com lutas, e principalmente mistério. E o seu foco é sendo principalmente no mistério. E consegue ser algo muito bem desenvolvido, você sente aquilo de querer algo mais, sabe? Chegando em certas partes da história. Se a gente for falar de personagens também não sai da curva, é bem pelo contrário, dá até um up assim, saca? Os personagens no geral são bem interessantes, eu vou estar aqui a partir dos principais. Se formos falar do nosso protagonista, Gabi Mara, ele é um personagem do qual, onde é o mal, existe o bem. Eu sei que é algo bem clichê pra falar. E no decorrer da história ele vai tendo um bom desenvolvimento, pelo fato de mostrar o crescimento de afeto pelas pessoas. Não pelas pessoas, mas talvez tendo uma certa razão mediante a vida, vamos falar assim. E era algo do qual ele nunca tinha tido antes. Ele meio que começa a pensar nisso por causa que vira e mexe ligava se lembrando da sua esposa, dando certas lições. E ele acabava por refletir com elas. Tanto que por boa parte sua criação e a sua esposa agem como se fosse o demônio e o anjo no ombro deles, sabe? Bem aquele negócio de desenho animado, igual acontecia em Tom e Jerry, eu acho. E fica a critério dele escolher qual que seria a melhor parte pra ele, qual a melhor vertente. Ele é meio quieto, apático e até mesmo sem expressão. Falando agora não de um personagem, mas sim vários, vamos falar da família Yamada Azaemon, que é um nome complicado. Eles são um clã que não necessariamente são ligados geneticamente por sangue. É um pouco pelo contrário, os membros são pessoas do qual puderam entrar por ter uma alta habilidade com espadas e atuariam como decapitadores. E não mostrando como spoiler, mas mostra o Shugen, que é o personagem que eu gosto também, pedindo pra aceitarem essa guia. Dentro do clã, os personagens que aparecem você já imagina que não são irmãos nem nada. Se bem que, por ser um mangá, não sei se dá pra classificar assim, já que quando a gente menos espera alguém familiar. Pois é. De qualquer forma, a gente tem personagens como a Sagiri, que ela é quase totalmente o oposto do Gabimaro. Sempre prezando pelo correto, porém elas questionam se o que ela faz é certo, sempre puxando mais a resposta pro que é errado, e sempre procurando um motivo no que ela faz. Eu gostei bastante dela. Ela fica procurando um motivo dentro do erro, querendo encontrar um motivo pra matar as pessoas, achando que é certo, por mais que ela saiba que é errado. A gente também tem outros Yamada, como o Jika, o Aizen, o próprio Shugen, o Shion, Senta, entre outros. E aqui eu quero ressaltar o Shion, o Senta e o Shugen, do qual foram os que eu mais gostei. Onde, resumidamente, o Shion é um baita de um mestre pros outros, parecendo paisão em certos momentos. O Shugen, pela sua personalidade, que aparentemente sempre tenta seguir o mais lógico, é até um pouco estereotipado, sendo sincero. E o grande Senta, do qual eu não quero nem descrever ele aqui, mas ele tem um carisma muito alto, e essa história também é muito interessante. Fora os Yamada, também temos personagens recorrentes, como a Norugai, que é uma criança nômade, querendo ajudar, querendo vingança por causa de algo. Que eu não vou falar aqui. Temos os irmãos Asa, Chobi e Tomo, do qual o Chobi, pelo menos, que é rei dos bandidos, como é intitulado, lembra um cara como Vegeta, que é aquele personagem secundário que tem um certo destaque. Ou Fushiguro Megumi, talvez. Ou Yuno, Tetsushima, Yuriagami, por aí. Solta a última trombeta! Tua carne faz você sorrir, mas amanhã... A história deles não é nada surpreendente, já que mostra que, resumidamente, eles estiveram no fundo do poço para chegar ali, crescendo sem paz e meio que crescendo desde sempre no submundo. Eles diferem já que o Toma possui um certo afeto pela razão, enquanto o Chobi ele é totalmente ele por ele e pelo irmão. Matar quem precisa e ficar por isso. Também temos a Mei e o Roku, do qual eu já citei eles, eu gostei muito pela função que exercem na história, e são centrais no geral também, além do certo carisma que tem. Para finalizar aqui, e falando da arte do mangá, eu não vou mentir, eu achei ela muito boa. Mediante a ambientação que é retratada, Nirvana parece uma Silent Hill antiga. Se a gente fosse meio que fazer um Silent Hill antigo, possivelmente que se passaria no Nirvana, por exemplo. Ou até mesmo um Fatal Frame 2, visando lugares que você sabe que tem uma merda ali, mas você não sabe o que especificamente. Eu não vou comparar com nenhum mangá dessa vez, por causa que não me vem nenhuma à cabeça. Então, como vocês estão vendo aí, já viram pelo vídeo inteiro, ele por ser algo bonito. Fora as ilustrações de capas, por exemplo, do qual misturou algo bem colorido com uma boa parte dos personagens, sendo algo até de certa forma mais clássico, lembrando o antigo. Pelo menos lembrei de Vagabond, aí já é mais pessoal mesmo, porém vamos comparar aqui, dá pra relacionar um pouco, vamos ser sinceros. Dito isso, vamos finalizar isso aqui com um resumo da ópera, como sempre. Jigoku Raku é um mangá 8,5 de 10, com um ótimo plot, beirando excelente, personagens interessantes, pecando pouco, parecendo ser arrastado em certos momentos, né, Tokyo Revengers, com muitas lutas e conceitos divergentes que são interessantes, por mais que o assunto neles seja algo surpreendente. Não existem muitos pontos negativos na obra, porém ainda assim, às vezes, como eu disse, você sente que algo tá bem arrastado e te brocha um pouco pra seguir acompanhando. Por experiência pessoal, muitas vezes eu acabei broxando, por mais que nos ápices que eu não posso mencionar aqui, você esquece da parte chata. Então, se você tá procurando um mangá shonen atual que seja tão bom quanto Jujutsu e um pouco mais dark, vamos falar assim, com ninjas, sem ser Naruto, até porque você pode odiar Naruto igual eu, envolvendo uma temática sombria, vai de Jigoku Raku. Eu te garanto que você não vai se arrepender. A obra vai receber um anime que até agora a gente não sabe quando, então tem como eu dizer que sim, mas esperem um bom shonen animado.
Bom, amigos, esse foi mais um Nitroview. Obviamente deu trabalho para fazer. E se você gostou, deixe seu gostei, acompanhe-me nas redes sociais, se inscreva e principalmente acompanhe meu Gamecast chamado Travis Top, onde eu junto do meu amigo Ricardo, a gente bate um papo sempre jogando alguma coisa. Sendo sincero, eu quero agradecer a todo mundo que viu e futuro adiante. Não sei quando pode acontecer uma próxima review, mas estamos juntos, irmãos. Muitíssimo mesmo obrigado e até mais. Antes de mais nada, que eu sei que eu devia ter falado isso aqui no começo do vídeo, mas eu quero me desculpar pela falta de vídeo, por causa que literalmente eu quis tirar um tempo pra descansar. Eu fiquei uns 2 meses descansando e peguei o Jigokuraku pra ler um mês, daí vim fazer review. Mais uma vez, eu sei que tá no final, mas tudo bem. Muito obrigado mesmo e um forte abraço. Siga no Travis Top. É nóis. Falou!